Seja bem-vindo e bem-vinda a este canal do YouTube. Eu sou Pedro Rosa, médico psiquiatra. Nesse canal eu falo sobre o diagnóstico dos transtornos mentais, sobre novas maneiras de enxergar a nosologia dos transtornos mentais. E se você reparar bem nos vídeos que eu já gravei, já está claro para vocês aqui que assistem os vídeos desse canal que a nosologia contemporânea, o novo paradigma dos transtornos mentais é baseado na personalidade. E aí eu me toquei que eu não gravei um vídeo sobre o que é a personalidade, sobre o que é esse conceito, né? E esse aqui é o vídeo para essa finalidade, gravar para vocês e falar para vocês sobre o que é afinal personalidade. Existem inúmeras maneiras de descrever a personalidade, a humanidade tenta fazer isso desde sempre, então você tem a famosa divisão dos 4 temperamentos de Hipócrates e Galeno, milhares de anos atrás, até modelos contemporâneos epistemologicamente válidos. Eu já falei aqui no canal sobre o modelo dos 5 fatores. Mas a ideia aqui é falar, digamos assim, sobre uma noção mais geral da personalidade, quais são as premissas de um modelo que a gente usa para descrever a personalidade. Então, vamos começar por uma definição exatamente de personalidade, uma definição que eu gosto e que ela é útil para a gente. Eu gosto muito do Alport, que é um pesquisador do século passado, mas que ele foi fundamental para a fundação da ciência da personalidade, da psicologia da personalidade, como você quiser falar, né? Como você preferir descrever. E ele descreve a personalidade como uma organização dinâmica dentro do indivíduo daqueles sistemas psicofísicos que determinam seu ajuste único ao ambiente. Eu vou destrinchar um pouco essa definição. É uma organização, então tem uma organização desse sistema, ela é dinâmica, ela não é estática, então a personalidade não é algo rígido, plenamente estável e permanente ao longo do tempo. Tem uma série de sistemas psicofísicos, então tem um componente psíquico, tem um componente físico do nosso organismo para isso, e aí entra a parte mais importante, é o ajuste daquele indivíduo, daquele ser ao ambiente. Isso já dá várias dicas pra gente, tanto de que a gente vai compreender a personalidade de alguém na medida que a gente analisa as consequências, a maneira como essa pessoa interage com o ambiente, e também que o ambiente vai ser fundamental para a gente rastrear o desenvolvimento dessa personalidade, às vezes retrospectivamente, se você está atendendo um adulto, às vezes prospectivamente, quando você está atendendo uma criança ou um adolescente, mas a gente vai usar essa interação do indivíduo com o ambiente como uma questão fundamental aqui. E a estrutura, né, o Alport já falava isso, da personalidade, ela não é baseada somente numa descrição. A descrição ela é importante, porque a gente só consegue entender, perceber, explicar para o outro aquilo que a gente consegue descrever, colocar em linguagem. Mas uma crítica feita à ciência da personalidade, à psicologia da personalidade, é que ela é puramente descritiva. E ela não é no seu modelo puramente descritivo. O Alport já trazia componentes funcionais, de mecanismos, de maneira como a personalidade surge a partir do ambiente, ou seja, depende do contexto. Então é uma ciência contextual aqui. Mas, naturalmente, é uma ciência que leva o seu tempo para se desenvolver. E sim, mais recentemente a gente compreende esses mecanismos. Algo que já foi alvo de um vídeo anterior, mas que certamente é um tema que vou abordar em vídeos subsequentes. Não se esqueça de seguir aqui no canal e ativar esse sininho, porque haverá vídeos recorrentes para você. E para você não perder, você precisa ali clicar certinho, tá? Mas essa perspectiva funcional de mecanismo é uma perspectiva já dos primórdios dessa ciência, né? E o que a gente usa para analisar a personalidade é a sua unidade, que é o traço. Qual que é a característica mais importante do traço? É a homogeneidade. E isso já coloca a definição de traço em contraste com a definição categorial do DSM ou da CID-11 para um transtorno mental, que envolve construtos que são muito heterogêneos. Então, a maneira como foi organizada, como os transtornos mentais foram organizados nessas classificações, eles são muito heterogêneos. Então, um diagnóstico de transtorno da personalidade borderline é profundamente heterogêneo. Então, duas pessoas podem ter critérios muito diferentes entre si e ter o mesmo diagnóstico. Isso aqui não acontece com traço. Traço é algo homogêneo.
Então, é um sumário de atos, motivos, valores, interesses, gostos, pensamentos, emoções que são homogêneos. E a gente tem aqui, portanto, uma perspectiva de descrição com uma confiabilidade e uma validade que são maiores. Veja, a análise de um traço na sua homogeneidade, naquilo que não tem diferentes descrições dentro do mesmo construto, de maneira que uma pessoa pode ter uma apresentação muito distinta da outra pessoa e mesmo assim ter essa mesma atribuição, seja de um diagnóstico, por exemplo. Isso não é uma coisa que vai acontecer com um traço. Então, por exemplo, eu gosto de pegar esse exemplo do traço de confiança, confiar ou confiar menos nas pessoas. Tem pessoas que confiam automaticamente no outro, são pessoas que tendem a confiar no outro sem segundos pensamentos, sem uma reflexão, por uma característica pessoal que às vezes é muito temperamental. Enfim, se você pegar 10 pessoas que têm essa característica, se pegar 100 pessoas que têm essa característica, essa apresentação vai ser muito homogênea. A mesma coisa se você pegar o contrário, pessoas que são muito desconfiadas, que dificilmente confiam no outro. Essas pessoas também vão ser muito mais homogêneas entre si. Em contraste, se você reunir 100 pessoas com diagnóstico de transtorno de personalidade borderline, transtorno de personalidade narcisista, transtorno de personalidade obsessivo-compulsivo, depressão, assim por diante. Tá? Isso aqui é bastante importante porque a gente possa estudar de uma maneira mais apropriada. Como é que eu posso dizer? Um objeto de análise da ciência, ele é mais útil para a ciência, ele promove um avanço científico maior se ele é mais homogêneo. Tá? Agora, essa homogeneidade, ela não é estática, como eu falei, o próprio Alport já descrevia aqui, personalidade, os traços também são assim, eles são dinâmicos. E a gente vai entender os traços, a gente vai emergir, já conseguir ter um objeto de análise na nossa entrevista clínica. Tem vídeo aqui no canal sobre a entrevista clínica, na hora que esse indivíduo interage com o ambiente. Então, para a gente saber se alguém confia ou não confia em alguém, essa pessoa vai precisar analisar uma circunstância interpessoal, em que o indivíduo tem a oportunidade de confiar ou de desconfiar de alguém. É claro, porque quem é clínico já sabe que a interação clínica é uma dessas oportunidades. É uma oportunidade muito importante, não é a única, para analisar essa característica do indivíduo. Então, essa primeira metade do vídeo aqui, eu vou lembrar, eu fiz uma definição do que é personalidade, falei dos seus componentes dinâmicos, contextual, homogêneo e falei dessa questão, dessa definição de traço, de como isso é importante. Tá? Agora, eu vou falar de outras características do que eu gosto de chamar de ciência contemporânea da personalidade. Como é que inúmeros pesquisadores, uma ciência extremamente bem desenvolvida, com diferentes pontos de vista, que tem robustez. Robustez é um conceito importante em ciência que significa que diferentes pesquisadores com diferentes instrumentos, com diferentes pontos de vista de análise, chegaram a conclusões que são compatíveis, alinháveis entre si. E a ciência da personalidade, ela é profundamente robusta. Ela não é uma coisa vaga, ela não é algo extremamente fluido que a gente não consegue descrever e capturar. Não é algo meramente de interesse descritivo, de interesse intelectual. Nossa, que interessante, que descrição elegante. É interessante, as descrições são elegantes, mas é extremamente útil para predizer o comportamento humano, para predizer e para descrever e para compreensão da psicopatologia, ou seja, do que tem mal adaptativo no ser humano. Então, eu estou fazendo esse preâmbulo porque muitas pessoas e alguns psiquiatras têm essa crença ainda. Personalidade é algo pouco relevante, pouco útil e que é interessante, o psicólogo gosta de descrever, mas que não é útil. E a ciência, a coisa não poderia ser mais distante dessa descrição que eu fiz anteriormente. E sim de que a descrição da personalidade do paciente, isso até é escrito no DSM, tá? Ela é útil sempre. A gente sempre enriquece a nossa compreensão do paciente quando a gente descreve a personalidade do paciente. Só que essa descrição ela tem que ser cientificamente válida. Não é meramente uma descrição, a gente vai descrever só o comportamento de acordo com o que a gente está acostumado a fazer, do que a gente aprendeu na nossa vida. Bom, nossa experiência de vida é importante para a nossa prática, mas a gente precisa de método, a gente precisa de ciência. E eu vou fazer essa segunda metade desse vídeo
descrevendo isso que eu chamo de ciência contemporânea da personalidade, que é baseado em amplos estudos que eu fiz a respeito dos principais pesquisadores sobre personalidade contemporâneos. Eu vou descrever alguns itens, essa premissa para vocês. Uma delas eu já falei, mas eu vou repetir aqui, é que a personalidade ela é muito bem descrita e ela deve ser descrita através de traços. Traços são construtos homogêneos que agregam pensamentos, emoções, comportamentos, tendências, desejos, valores, objetivos. Os traços, eles são dimensionais. Então, eu já introduzi implicitamente esse tema quando eu falei de confiança, de alguém que confia mais, confia menos, e pode ser da maneira como você preferir. É do preto para o branco, é do 8 a 80, é um degradê, de muito para pouco, mas são dimensões. O que significa dimensão? Significa que por mais que você possa cortar e você dizer, olha, aqui é branco, aqui é preto, aqui é um número pequeno, aqui é um número grande, existem pessoas dispostas em cada ponto dessa reta. Então, entre o extremo de alguém que confia no outro automaticamente, que tem muita dificuldade em desconfiar do ser humano, tem muita dificuldade em atribuir ao ser humano inclinações não benevolentes, por exemplo, até um indivíduo que tem muita desconfiança em relação ao ser humano e tem dificuldade de atribuir benevolência ao ser humano, por exemplo. Entre esses dois extremos, existem seres humanos em cada ponto. É isso que significa ter uma dimensão. E que ainda que você possa cortar um limite, daqui para cá é uma pessoa que a gente vai descrever como que confia no outro, e daqui para lá vai ser uma pessoa que não confia no outro. Esses traços, eles são distribuições dinâmicas de estado ao longo do tempo. Isso aqui pode ser um pouco complicado, mas tem uma descrição na literatura, uma diferenciação entre traço e estado. E aí vem uma questão da personalidade, que a personalidade tem uma estabilidade considerável. Então, toda vez que você vai falar de um diagnóstico, transtorno da personalidade, tem que ter lá uma duração, mas de 11, 2 anos. É claro que não é uma coisa... Tem que ir lá olhar, fazer a data, não, mas isso começou em tal data, então tem 2 anos. Só significa que é uma coisa estável, que tem que se referir ao funcionamento do indivíduo. Não é uma coisa que aconteceu o mês passado, não é uma coisa que acontece só quando o indivíduo está deprimido, não é uma coisa que acontece depois que o paciente sofreu uma lesão adquirida no sistema nervoso central, por exemplo. Agora, essa inclinação do indivíduo, por exemplo, de confiar ou não confiar em alguém, mas podia ser um outro traço de não tolerar incerteza, de ter muita ansiedade, por exemplo. O indivíduo tem que estar exposto a um evento, um contexto, no caso de uma relação com alguém para poder confiar ou não nessa pessoa, ou de ser exposto à incerteza para poder ou não tolerar e ter uma apresentação, uma emergência de uma emoção, como por exemplo a ansiedade. Então, esses estados de apresentar ansiedade diante de incerteza, ou de confiar ou não confiar em alguém, acontecem ao longo do tempo, a partir desse traço, na medida que o indivíduo é exposto a esse contexto. Então, é isso que chama de uma distribuição dinâmica, que surge distribuída ao longo do tempo, na medida em que tem um contexto. Agora, esses traços, eles não estão lá jogados, né? Eles não são como grãos de arroz numa panela de arroz. Eles não são como grãos de areia na praia. Eles não estão dispostos, soltos entre si. Eles têm uma hierarquia. Isso acontece porque alguns traços são mais parecidos com os outros, né? Então, por exemplo, ter ansiedade diante de uma exposição social com receio do seu escrutínio do outro, é algo mais parecido com ansiedade diante de incerteza, por exemplo, do que esses traços são parecidos com alguém que tem uma dificuldade de persistir numa tarefa diante de uma adversidade. Eu não estou dizendo que as coisas não têm uma relação, porque alguém não pode ficar ansioso nesse contexto de não conseguir persistir. É claro que essa pessoa pode ficar ansiosa, tá? E lembrando, tudo está dentro da personalidade, então as coisas se interagem entre si. Eu só estou querendo dizer que os traços têm uma distância entre eles. Alguns são mais parecidos com os outros. E a gente tem, portanto, uma agregação desses traços entre si, né? Ou seja, eles têm uma organização hierárquica. Tá? Essa organização hierárquica, ela também não é aleatória. Os traços se agregam, e a maior parte dos estudos feitos em diferentes populações, em diferentes idades, em diferentes culturas, em diferentes épocas, com população geral, com população em hospital psiquiátrico, em população com transtorno mental. Enfim, vão replicar
uma organização desses traços em 5 fatores. Daí o Big Five, certo? Então, por exemplo, esse exemplo que eu dei de ansiedade diante do escrutínio do outro na interação social e ansiedade diante de incerteza são 2 traços de neuroticismo. São 2 facetas do fator neuroticismo. Enquanto, por exemplo, confiança é uma faceta de amabilidade e aquela questão de não persistir diante de adversidade numa tarefa é uma faceta de baixa conscienciosidade. Certo? Ou seja, esses traços que no modelo dos 5 fatores a gente costuma chamar de facetas se agregam em fatores. Então aí você tem uma hierarquia. Esses fatores têm algo em comum entre eles, tá? Então não é que eles não têm nenhuma relação entre eles, como eu falei, tudo dentro da mesma personalidade. Então tem um fator geral da personalidade que vai ser alvo de um outro vídeo. Eu não vou me complicar aqui a coisa falando disso agora. Uma outra coisa importante que eu falei para vocês é que é uma dimensão. Tá? E eu falei já de apresentações mal adaptativas, características mal adaptativas de personalidade. Alguém que nunca confia no outro. Veja, confiar no outro ser humano é importante a gente colaborar para o outro ser humano. E colaborar com os outros seres humanos é uma coisa fundamental para a nossa saúde mental. Por outro lado, confiar cegamente no outro, mesmo quando o outro não merece essa confiança, não é saudável. O que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que as apresentações mal adaptativas de personalidade, patológicas, mal adaptativas, disfuncionais, da maneira como você preferir chamar, elas estão na mesma dimensão das apresentações adaptativas. Com muita frequência, mas não somente, as apresentações mal adaptativas estão nos extremos dos traços. Eu dei aqui o exemplo, né, de confiança. É claro que a gente pode pensar, puxa vida, mas como é que alguém sem ansiedade, essa pessoa, não é melhor não ter ansiedade? Olha, ansiedade é um sensor de ameaça. O mundo tem ameaça, então a gente tem que ter um sensor de ameaça. Estou aqui descrevendo o mecanismo básico do funcionamento da ansiedade, mas a gente precisa disso, tá? Ser uma pessoa que ignora todas as ameaças, isso pode ser um problema. Então sim, mesmo em traços que aparentemente são muito ruins per se, tem apresentações mal adaptativas de falta de ansiedade, por exemplo. Agora, claro que a ansiedade, como a gente bem sabe, é uma emoção que faz parte da vida, ela tem sua função fisiológica, ela é necessária. Mas ela é parte das apresentações mal adaptativas de muitos transtornos mentais naturalmente, né? Ou seja, uma outra característica da personalidade é que as apresentações adaptativas e mal adaptativas estão na mesma dimensão. Essas são as características mais importantes aqui de personalidade, que eu falei de dimensões homogêneas, que são os traços, que a personalidade envolve distribuições de estados ao longo do tempo, na medida em que esse indivíduo tem um contexto para esse surgimento. As dimensões elas são hierárquicas, elas se organizam em 5 fatores, e que as apresentações adaptativas estão na mesma dimensão das mal adaptativas, assim, nos 2 extremos de um traço de personalidade, os 2 polos de um traço da personalidade. E o mais importante aqui, e aí a questão central do porquê que isso importa para um psiquiatra, porquê que isso importa para o diagnóstico dos transtornos mentais. A personalidade é um centro da psicopatologia. A gente compreende isso de acordo com inúmeros estudos, com uma ciência robusta, de que a psicopatologia emerge a partir da personalidade. E muito importante, isso já está descrito na CID-11, isso já está descrito no DSM. Tá? Então isso não é uma coisa que talvez vá ser importante daqui a X anos. Não, isso está. Se você procurar um modelo alternativo para os transtornos da personalidade da DSM-5, um modelo que é válido e apropriado e que o DSM já recomenda o seu uso, está lá dizendo que o estudo da personalidade ele é muito importante para a descrição da psicopatologia do paciente. As pessoas que escreveram esse modelo publicam artigos dizendo que se a gente quiser ter um modelo melhor da psicopatologia, a gente precisa partir da personalidade. Está claramente descrito na CID-11 também. Então isso já é algo do momento, isso é algo para agora. Portanto, todo profissional de saúde mental que queira estar atualizado, que queira oferecer melhor para o seu paciente, precisa entender a ciência contemporânea da personalidade, precisa entender o modelo dos 5 fatores e precisa aprender a aplicá-lo na prática clínica. Quem faz isso não se arrepende. Então, esse aqui é um vídeo sobre essas questões todas do que é personalidade. Então, você vê que é muito mais do que a gente ficar descrevendo 1000 definições de personalidade. Estou descrevendo um modelo de personalidade. E na hora que a gente entende o mecanismo de cada um dos 5 fatores, assistam aqui, a gente tem aula sobre neuroticismo aqui, tem o vídeo sobre neuroticismo aqui no canal. A gente começa a entender como que surge a psicopatologia, como é que surgem os transtornos mentais e, mais importante, a gente compreende o nosso paciente, formula caso e ajuda mais o nosso paciente. Então, obrigado aqui pela sua atenção.
assine aqui o canal, tem aí o botão de subscription de se inscrever e ativa o sininho, porque vai ter vídeos aí recorrentes para você. Até a próxima.